Meu nome é Jorge, tenho 50 anos e sou professor universitário. Sempre tive os dois pés bem firmes no chão, uma visão cética das coisas. Mas o que me aconteceu há 3 meses, enquanto voltava para casa de uma conferência acadêmica em uma cidade no interior de São Paulo, ainda me assombra. Já pensei várias vezes em deixar isso para trás, esquecer, mas toda noite, quando apago a luz, é como se revivesse cada detalhe. Era uma quinta-feira e o evento tinha se estendido até tarde. Eu optei por pegar a estrada de volta naquela mesma noite, queria estar em casa para o final de semana. Era uma viagem de pouco mais de 2 horas, a estrada estava deserta e a escuridão parecia devorar os faróis do carro. Depois de cerca de 1 hora dirigindo, decidi cortar caminho por uma estrada menor que passava por um vilarejo que eu nem lembrava o nome. Achava que seria mais rápido e eu estava cansado, só queria chegar logo. Essa estrada era ainda mais isolada, sem postes de luz ou qualquer sinal de vida. O asfalto irregular fazia o carro sacudir e o único som era o ronco do motor. De repente vi algo no horizonte. Era um homem caminhando no acostamento. Estava mal iluminado, com uma postura estranha, curvado, como se carregasse um peso imenso. O mais bizarro é que ele parecia estar descalço, no meio de uma estrada deserta, no frio da noite. Quando passei por ele, algo dentro de mim me fez olhar no retrovisor. Eu não sei porquê, mas a curiosidade me venceu. Foi nesse momento que percebi. Ele estava parado, imóvel, olhando diretamente para o meu carro. Não consegui ver seu rosto com clareza, mas aquela sombra parecia sorrir. Um arrepio percorreu minha espinha e eu acelerei sem olhar mais para trás. Alguns minutos depois, o carro começou a falhar. O motor perdeu força e as luzes do painel piscavam descontroladamente. A estrada estava completamente vazia. Não havia sinal de qualquer casa ou vila por perto. Sem escolha, encostei o carro no acostamento, esperando que fosse algo simples de resolver. Quando saí, um vento gelado atravessou meu corpo e a sensação de estar sendo observado voltou mais intensa. Olhei em volta, mas não vi nada, só o vazio da estrada. Abri o capô, tentando entender o que tinha acontecido, mas nada parecia fora do lugar. Foi então que ouvi passos, lentos e arrastados, vindo da direção oposta de onde eu estava. Me virei e ali, a alguns metros de distância, estava ele, o homem, parado, me encarando. O sorriso no rosto estava mais nítido agora, mas era um sorriso que não transmitia nada além de um vazio perturbador. Tentei falar, perguntar se ele precisava de ajuda ou se sabia de algum posto ou vila por perto, mas minha voz saiu fraca, como se meu corpo recusasse se comunicar. Ele não respondeu, apenas deu mais alguns passos na minha direção, ainda sorrindo. Entrei no carro apressado, trancando as portas. Tentava ligar o motor desesperadamente e, para minha sorte, o carro voltou a funcionar. Eu acelerei sem olhar para trás, mas, mesmo com o carro em movimento, sentia como se o sorriso dele estivesse comigo na escuridão do banco de trás. Eu acelerei o máximo que pude, mas a sensação de que algo estava ali, comigo, persistia. Parecia que o ar dentro do carro ficava mais pesado a cada segundo, como se aquele sorriso, aquela presença, não tivesse ficado para trás na estrada, mas estivesse me acompanhando. Mesmo sem ver nada pelo retrovisor, eu sabia que ele ainda estava ali. Finalmente alcancei um trecho da estrada que parecia mais familiar, próximo de uma pequena cidade que conhecia de outras viagens. O carro continuava funcionando, embora
o painel piscasse de vez em quando. Quando cheguei à cidade, encontrei uma oficina 24 horas e decidi parar. Precisava me acalmar, me convencer de que aquilo não tinha passado de um delírio causado pelo cansaço. O mecânico, um senhor idoso de aparência cansada, olhou o motor e me disse que estava tudo normal, não havia nada que justificasse a falha. Estranhei, mas não discuti. Ele me sugeriu tomar um café na lanchonete ao lado enquanto terminava de revisar o carro. Aceitei, ainda sentindo uma estranha angústia no peito. Na lanchonete o ambiente era simples, mas acolhedor. Pedi um café forte. Tentando clarear a mente, havia poucas pessoas ali, todas pareciam locais, com exceção de um homem sentado ao fundo, de costas para mim. Algo nele me pareceu estranhamente familiar, mas não dei muita atenção. Até que, ao se levantar, ele virou na minha direção. Era o mesmo homem da estrada. Meu corpo congelou. Ele me encarava do outro lado do salão e o mesmo sorriso estava ali, impassível, vazio, como se estivesse se divertindo à minha custa. Meus olhos se fixaram nos seus pés, descalços, sujos de lama, exatamente como quando o vi na estrada. Não sei por quanto tempo fiquei paralisado, mas foi o suficiente para ele desaparecer. Um piscar de olhos e o homem não estava mais ali. Eu olhei ao redor, esperando ver alguma reação das outras pessoas, mas ninguém parecia ter notado. Minha respiração estava descompassada e um frio percorreu minha espinha quando percebi que ninguém sequer parecia lembrar que ele havia entrado ou saído. Paguei o café e voltei para a oficina, mas minha mente estava em completo caos. Quando o mecânico me entregou as chaves, ele fez um comentário que me deixou ainda mais inquieto. Você pegou o atalho que passa pelo vilarejo? Faz tempo que ninguém passa por lá, ouvi dizer que aquele lugar mudou. Como assim mudou? Zrenia perguntei confuso. Ele hesitou por um momento antes de continuar, como se não soubesse se deveria me contar. Alguns dizem que não é mais desse mundo. Há quem fale de uma cidade, um lugar estranho que aparece para algumas pessoas, mas não é daqui. Dizem que se chama Sete Além. Minha cabeça girava. Sete Além? Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. O mecânico notou meu desconforto e balançou a cabeça. Melhor você não pensar muito nisso, moço. Às vezes essas histórias grudam na gente. E uma vez que você vê, não tem mais como voltar atrás. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto eu voltava para o carro. O homem da estrada, o sorriso, o olhar vazio e agora essa menção de um lugar que não deveria existir, mas que eu podia jurar que vi, senti. Eu queria acreditar que tudo não passava de uma coincidência, de uma peça que minha mente cansada estava pregando em mim. Mas desde aquela noite nada mais foi igual. A sensação de estar sendo observado não foi embora, e o mais perturbador, comecei a perceber que pequenos detalhes no meu cotidiano estavam errados. O caminho para o trabalho parecia mais longo, as ruas pareciam diferentes e às vezes as pessoas, colegas, amigos, me olhavam de um jeito estranho como se não me reconhecessem. Ontem, ao voltar da universidade, notei algo ainda mais aterrorizante. No reflexo da janela do ônibus vi um rosto sorridente atrás de mim. O mesmo sorriso, o mesmo homem, mas dessa vez ele estava ainda mais perto. Eu tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, que estava cansado demais, estressado com o trabalho.
Fechei os olhos por alguns segundos, respirei fundo e, quando os abri novamente, o reflexo desapareceu. Mas a sensação de que ele estava ali, de que aquele sorriso ainda me observava, permaneceu. Desci do ônibus em frente ao meu prédio, tentando parecer calmo, normal. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém percebesse o pânico que começava a crescer dentro de mim. Caminhei rapidamente até o meu apartamento. Fechei a porta e travei-a imediatamente. Sentei-me no sofá, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Tudo parecia tão surreal, mas ao mesmo tempo tão real. O que me perturbava mais era que em cada uma dessas aparições ele se aproximava mais. O que aconteceria quando ele estivesse perto o suficiente para me alcançar? Meu corpo tremia e, por mais que eu tentasse me concentrar em outra coisa, a imagem daquele sorriso continuava presa na minha mente. A noite caiu e eu resolvi me forçar a dormir, apesar do medo que dominava cada fibra do meu ser. Tranquei todas as janelas, fechei todas as cortinas e, como uma criança assustada, deixei uma pequena luz acesa no quarto, mas o sono não vinha. A cada ruído, eu me sobressaltava, esperando ver aquele homem em algum canto escuro do meu apartamento. Lá pelas 3 da manhã, quando eu finalmente estava quase pegando no sono, ouvi algo. Um som sutil, distante, mas distinto. Passos. Eles começaram fracos, como se alguém estivesse andando pelo corredor do prédio, mas se aproximavam cada vez mais da minha porta, lentamente, arrastados. Meu coração disparou e eu fiquei congelado na cama, preso entre a racionalidade e o puro terror. Os passos pararam bem em frente à minha porta, tudo ficou em completo silêncio e, por um momento, achei que fosse apenas minha imaginação, até que ouvi uma leve batida. 3 toques secos e lentos, não tive coragem de me levantar. Minha respiração ficou pesada e meu corpo inteiro estava tomado por um medo que eu nunca havia sentido antes. De repente, o som da maçaneta girando me fez prender a respiração. A porta estava trancada, claro, mas ouvi o clique metálico como se alguém estivesse tentando abri-la. Lutei para manter o controle, mas minha mente estava prestes a desabar. Não me mexi, não fiz barulho, e então ouvi algo ainda pior. Um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas o suficiente para me gelar até os ossos. Jorge. Meu nome pronunciado de forma lenta, arrastada, como se fosse algo que ele quisesse saborear. Eu sabia que era ele, aquele homem, o mesmo que me seguia desde aquela maldita noite na estrada. Levantei-me, movido por puro instinto de sobrevivência, e corri até a porta do quarto, trancando-a também. Meu coração estava batendo tão rápido que achei que fosse desmaiar. Me sentei no chão, encostado na parede, tentando não fazer barulho. Os minutos passaram como horas, até que finalmente os sons cessaram. Nenhum passo, nenhum sussurro. O silêncio absoluto. Fiquei ali até o amanhecer, sem coragem de sair. Quando o do sol começou a iluminar o quarto, me levantei, minhas pernas trêmulas, e abri a porta do meu quarto lentamente. O apartamento estava vazio, tudo no lugar. Caminhei até a porta de entrada e, com um tremor involuntário, a destranquei. Havia algo no chão. Um envelope pardo, simples, sem remetente. Meus dedos tremeram ao pegá-lo e, quando o abri, encontrei apenas uma pequena foto. Nela, eu estava sentado no ônibus a caminho de casa, e atrás de mim, bem no reflexo da janela, estava ele, o homem de Sete Além. O sorriso. Na parte de trás da foto, apenas uma frase: "Você nunca deveria ter olhado." Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma.
A sensação de estar sendo observado se intensificou. O mundo ao meu redor parece diferente. Pequenos detalhes mudam a cada dia. Coisas que eu tinha certeza de que estavam em um lugar, de repente não estão mais. Pessoas que eu conheço agem de maneiras estranhas, como se não fossem as mesmas. E o mais perturbador, já encontrei aquele homem várias vezes. Em reflexos de vitrines, nas janelas de prédios distantes, até mesmo no espelho do banheiro. Ele sempre está sorrindo, sempre me observando. Agora, só consigo pensar em uma coisa. Eu entrei em Sete Além naquela noite e desde então nunca mais saí. Se você está ouvindo esse relato, é porque eu já tentei de tudo, mas não encontrei outra saída além de compartilhar essa experiência. Talvez, de alguma forma, contar a história alivie a sensação de estar preso entre dois mundos. Agradeço ao canal Cantinho do Sobrenatural por me dar a oportunidade de desabafar e trazer à luz essa história bizarra que ainda me atormenta todas as noites. E se você está ouvindo isso, tenha cuidado ao olhar para os desconhecidos na estrada. Talvez eles não pertençam ao nosso mundo. Obrigado a todos e fiquem em paz.